O cérebro humano e a atividade consciente. Lúria. Nas últimas décadas, a relação entre a consciência e o cérebro, que nunca esteve ausente na literatura filosófica e psicológica, tornou-se um tópico de discussão particularmente ativo. Ela tem sido objeto não apenas de pesquisas individuais, mas também de importantes simpósios internacionais, aos quais têm comparecido os mais destacados representantes da psicologia, neurologia e fisiologia. Eminentes neurofisiologistas, morfologistas e clínicos voltam a eles periodicamente. Esse renascimento do problema dos mecanismos cerebrais da consciência pode ser atribuído a um grupo de fatores. Em primeiro lugar, sua discussão foi fortalecida pelo avanço nos campos da neurocirurgia e da psicofarmacologia, que tornaram possível a realização de observações das flutuações do sono e da vigília durante operações no cérebro e a interferência ativa no comportamento humano consciente. Em segundo lugar, a renovação do interesse por esse problema está intimamente relacionada com o estímulo dado à investigação dos níveis de vigília, pela descoberta da formação reticular do tronco cerebral e pela ação do que é possível aumentar ou diminuir o estado de vigília de um animal. Também influiu o desenvolvimento de técnicas de microeletrodos, pelas quais potenciais ativos podem ser registrados a partir de grupos discretos de neurônios, pelos quais é possível estudar como esses grupos de neurônio, ou mesmo um único neurônio, responde à informação que entra em contato com o animal e quais as sensações ou emoções artificiais evocadas que surgem durante sua estimulação. Todavia, um fator de especial importância no restabelecimento da discussão das relações entre o cérebro e a consciência decorre do fato de que, não obstante o grande interesse por este problema, ele permanece tão obscuro quanto antes e sua solução ainda não se encontra ao alcance do pesquisador. A razão das dificuldades que tem atrasado a solução deste problema decorre principalmente do modo teórico de estudo da consciência, o que determina o rumo das principais tentativas de encontrar os mecanismos cerebrais. Seguindo as tradições da filosofia idealista clássica formulada por Ernst Mach, no começo deste século, os fisiologistas e neurologistas, ao discutir o problema das relações entre o cérebro e a consciência, persistiam em compreender a consciência como uma qualidade subjetiva primária, incapaz de uma subdivisão ulterior que a pessoa experimenta diretamente, em relação à qual o mundo exterior é secundário, uma realidade derivada da consciência. Porque a experiência consciente é a realidade absoluta e imediata, é necessário que eu fundamente minha descrição dela em minha própria experiência, adotando um método puramente pessoal ou egocêntrico de representação, o qual pode ser chamado de solipsismo metodológico. Escreveu o eminente fisiologista Eccles. É só por causa e por meio da minha experiência que eu chego a conhecer um mundo de coisas e acontecimentos. Este mundo exterior tem a condição de uma realidade derivada ou de segunda ordem. Eccles, 1996, página 315 a 316. As posições adotadas por alguns autores levaram-nos a anunciar a invulgar afirmação. Mesmo hoje, ainda temos de aceitar as ideias de Platão, segundo as quais os fatos conscientes são diferentes de tudo o que ocorre no mundo exterior. Knelly, 1962. Essa definição da consciência como realidade primária, diretamente percebida, leva o pesquisador a se voltar para as questões fundamentais que determinarão o futuro de suas tentativas, o que corresponde, no sistema nervoso, a esta experiência subjetiva primária, interrogação, onde, em que parte do cérebro aparece primeiramente a qualidade subjetiva que constitui a base da consciência, interrogação. Quais as células nervosas ou estruturas que podem ser encaradas como seus veículos, interrogação. Fica assim perfeitamente claro porque todos os esforços daqueles investigadores que, como declarou um deles, cresceram nas tradições da filosofia de Mach, R. Greenwich, 1966, estão voltados não para a análise da qualidade histórica da consciência, o exame das formas básicas do reflexo consciente do mundo e a descrição de sua estrutura complexa e imutável,
mas para a descoberta dos mecanismos da consciência no interior do cérebro, distinguindo as formas cerebrais ou as estruturas neurais, por cuja estimulação as manifestações mais simples da experiência consciente poderia ser obtida ou por cuja destruição a qualidade da experiência subjetiva poderia ser removida do comportamento humano. Essa procura dos mecanismos cerebrais da consciência sem qualidade assumiu caracteres diferentes nas mãos de vários pesquisadores. Alguns voltaram sua atenção para a formação reticular do tronco cerebral. Seu isolamento do córtex leva o sujeito a perceber a consciência e cair no sono. Com base neste fato, tem-se postulado que não é o córtex cerebral cuja destruição pode perturbar certas formas de comportamento, mas nunca leva à perda da consciência e nunca produz uma experiência subjetiva direta. Mas sistemas centrefálicos, localizados nas profundezas do cérebro, que é o verdadeiro órgão cerebral da experiência da consciência. Penfield, 1958-1966. Outros pesquisadores, não contentes com uma descrição da função dos sistemas cerebrais integrais, dirigiam seus esforços no sentido de uma análise de neurônios individualizados e, aproveitando-se dos processos recentes das técnicas de microeletrodos, começaram a procurar pequenas formas sinápticas. A ação sobre elas ou conduz ao aparecimento de estudos subjetivos muito simples ou converte formas identificadas ou causais do movimento de moléculas em sistemas organizados e ordenados, caracterizando o aparecimento de fatos de consciência. Eccles, 1953-1966, Gomes, Eccles, 1966. Finalmente, um terceiro grupo de pesquisadores, considerando que a consciência é sempre uma entidade singular e que não pode ser separada ou dividida, ou começou a procurar sistemas de neurônios que determinam a unidade da atividade cerebral e cuja destruição conduz inevitavelmente à desintegração de experiência consciente. Ver Spetri, 1966. Ou abandonou a pesquisa concreta do cérebro e construiu modelos cibernéticos que o levaram a postular sistemas meta-organizados, que controlam o rumo de todos os outros processos e determinam a unidade, a autoapreciação e a autorregulação, que caracterizam o estado de consciência. Mackay, 1966. Não há base para supor que os esforços dos neurologistas e dos fisiologistas, tão diversos em suas características, não produzirão, como subproduto, descobertas da maior importância. A teoria da formação reticular, fatos revelam a alta especialização de funções neurais isoladas, novos dados sobre a estrutura de sinapses, descrições das respostas dos sujeitos à estimulação das várias partes do cérebro, experimentos envolvendo a separação de dois hemisférios pela completa divisão das fibras do corpo caloso. Todos estes dados estão entre as conquistas extremamente importantes da neurologia e da neurofisiologia. Todavia, precisamos reconhecer que todas essas pesquisas deixam completamente sem solução o problema da base cerebral da atividade consciente e que, como tem sido frequentemente apontado, conhecemos hoje tão pouco as relações entre consciência e cérebro como no passado.